Pessoal, caminhando para a parte final do nosso evento, para contextualizar a importância das ações de adaptação ao clima, principalmente quando consideramos o risco hídrico e a grande desigualdade no Brasil, a gente vai ouvir a Denise Abdulharam, ativista de energia, meio ambiente e justiça climática reconhecida internacionalmente. Por favor. Boa noite. My talk will be in English, so you want to get the headsets like I did. So I want to thank the United Nations Global Compact Brazil. My name is Denise Abdul-Rahman. I'm with the Chisholm Legacy Project, and we support Black frontline communities in their transformation and liberation. As a guest of the U.S. Consulate, I visited Brazil this year, seeing the beautiful Sugar Loaf Mountains, touring the Museum of Tomorrow exhibit of Sebastião Salgado, and standing at the Valongo Wharf, in which I paid homage. Those of us in the African diaspora have had a complex relationship with water, being hauled across the ocean against our will, unable to learn how to swim, let alone swim back whence we came. At the height of the transatlantic slave trade, nearly 1 million enslaved Africans arrived, more than landed anywhere else, and twice as many were trafficked to the United States. The complex relationship with water is systemic, whether in the United States or in Brazil. My Afro-Brazilian colleagues have shared that the important issue is the lack of access to pure water for poor people, especially the Black communities living in favelas. In some Brazilian states, at least 50% of the entire population do not have access to purified water and sewage treatment. But far be it for me, though, to speak to the plight of my Afro-Brazilian colleagues who should be here represented to speak for themselves. Organizations such as the Black Coalition of Rights and the National Confederation of Quilombolas, as I understand, are strong advocates on these issues. I was made aware of the United States mission in Brazil, one of which is to support Brazil's efforts to mitigate and to adapt to climate change and reduce food and water insecurities, particularly among underserved and vulnerable populations. Water is life. Access to clean and safe water is a fundamental human right. Across the United States, communities increasingly face threats to their water security. Millions of Americans live in communities without access to reliable, safe drinking water. And climate change-related flooding, sea level rise, and drought worsen existing challenges and equities in our water systems. Water can be sustainably managed as a common resource that provides sufficiently for communities now and also preserved for future generations. There are communities with several of the challenges to management strategies for communities that can incorporate into climate adaptation planning. As is the case with all resilience planning, each community will want to identify the specific problems and community-based solutions that are relevant to that community's needs. Water equity is achieved when all people have access to safe, clean, affordable drinking water and wastewater services. Communities are resilient to flood, drought, and other climate change impacts.
Community members have a role in the decision-making process related to their water management in their communities. Water stress occurs when an individual or community faces difficulty in accessing water services. This includes inadequate access to drinking water, wastewater, and stormwater services. Water affordability can also be a barrier to water access and a cause of water stress. Water rates can be too expensive for low-income people. The lowest 20% of earners pay almost 1/5 of their monthly household income for water in the United States. When the rates go unpaid, utility companies typically shut off water services, a practice that can have detrimental effects on the health and the well-being of already vulnerable people. There are few policies in place to protect vulnerable households, such as households with small children or elderly, from water shutoffs. Then there's water contamination, water quality issues, and low-income areas and communities of color across the U.S. and the globe. Contaminated water can cause a range of health-related issues, including waterborne disease, blood disorder, and cancer. The Flint water crisis brought the water contamination issue to the national attention. But communities across the United States encounter this environmental burden. Low-income communities and communities of color often face the most severe and persistent drinking water contamination. Some common sources of water contamination are everything from disparity in drinking water infrastructure, to stormwater runoffs, to flooding and water shortages, and agricultural runoffs, drilling, mining, and fracking, radioactive substances. There are models for resiliency. Water resource management, there are several different strategies that we can use to achieve water equity and address the various impacts that climate change has on water systems. Three of the primary strategies for addressing water-related issues are improving stormwater management practices, protecting community-owned water resources, and investing in water infrastructure improvements. As it relates to stormwater management, it's about taking action to soak up the rain. When we soak up the rain, we keep it closer to where it falls and reduce the amount of runoff by improving the way the stormwater management practices in our communities. We can protect precious drinking water resources while also making our public infrastructure more resilient and introducing green spaces that will make our communities more vibrant and livable places to be water management. Also, stormwater management is a promising avenue for job creation. Public water systems. Like we said before, water is a resource that should be collectively managed. With fresh water resources depleting the globe, we must manage water resources sustainably so that communities have enough water today, but the resources is also preserved for generations in the future. Today, most people in the United States receive their water from public service-owned utilities. By owning and operating their own water and sewerage systems, communities have control over the decisions that determine the cost and the quality of water services. The privatization of water turns water into a commodity that is to be bought and sold. This is a violation of the human right to clean water. When private corporations buy or operate public water utilities or natural water resources, communities experience higher rates for lower water quality. Treating water as a human right, that is, we must ensure that water is managed as a public trust and improve water systems to ensure clean water is accessible, but also managed sustainably and make water services safe and affordable for all. And then there's water infrastructure investments. We rely on water infrastructure, pipes, pumps, and people to deliver clean water to home and business and to remove and treat wastewater. We need infrastructure improvements to keep water safe and accessible to all.
But we also need to ensure that the investments we make in infrastructure is resilient to climate change impacts our community is experiencing now and in the future. While maximizing community and local economic benefits, one way to do this is to monitor the local water utility budget in order to keep them accountable to the public interest. This includes ensuring that funds are invested equitably across the area the utility service. When advocating for water infrastructure improvements, it's important to ensure that investments are going first to communities of color, low income, and other disinvested communities. And I'll just conclude with that there are core principles. Integrate stormwater management strategies into existing infrastructures, again, especially in low-income communities of color and multifamily residents. Improve flood protection and stormwater management infrastructure and develop ecosystem conservation management programs, particularly coastal wetland ecosystems that serve vital flood and storm mitigation. Apply local hiring, stop privatization of water, and ensure public access. To build communities that are resilient now and in the future, we must improve water resource management practices to be more sustainable. Each community will need to determine what their specific needs are to establish more resilient and sustainable water resource management practices. Thank you. Vamos agora para o nosso último painel, com o tema Resiliência Hídrica e Adaptação Climática, Risco Hídrico e Impacto Financeiro, incluindo a cadeia de valor. A gente já falou bastante aqui hoje de cadeia de valor, né? Uma correalização do Pacto Global da ONU no Brasil e Water Research Coalition. Convidamos para compor essa mesa André Ferrati, gerente sênior de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário, de Proteção à Natureza. Cristiano Teixeira, diretor-geral da Clabin. Davi Canassa, CEO da Reserva Votorantim. Tereza Vernalha, CEO da BRK Ambiental. E para mediar essa mesa, Cheryl Hicks, conselheira do CEO da Water Mandate. Thank you, everyone. I hope it's okay. I also speak in English, and I understand our panel will be speaking in Portuguese, but I will have the translation. So I know this is the final panel of a stimulating day for all, so we hope to continue that stimulation and close out with a bang. And just a big thanks to our keynote speaker, I think, who set the context just perfectly for the panel discussion that we're about to have now. I'm Cheryl Hicks, and I serve as a senior advisor to the CEO Water Mandate, the UN Global Compact's initiative on water, and the newly formed CEO-led initiative, the Water Resilience Coalition, which our corporate speakers will speak to their leadership on in just a moment. In terms of setting the context for the panel from a private sector and corporate perspective, I want to pick up on a couple of things I've heard throughout the conference. One is the increasing acceptance of the strategies towards adaptation, I think, which really speak to what we've been working towards in water and water resilience, which is really positive outcome. Also, many investors have been meeting here alongside the conference, also recognizing that more investment is needed in adaptation strategies, and I believe we'll be touching on some of those investment strategies of the companies on the panel today. So in terms of setting the context for Brazil and water resilience, in the global context, over 2 billion people live without water today, and by 2050 we expect that to be half of the world's population. In Brazil, 35 million people still without access to water, and 100 million people still without access to sanitation, resulting in economic losses that exceed 518 billion reals, over $100 billion.
and about affecting more than 73 million people are expected to be in water risk scenarios by 2035. So an urgent issue already, but I think we're going to end on a positive note today and really hear about some impressive solutions from the companies on this panel on how they are addressing water risk with their initiatives and investments in water resilience. A couple of initiatives will be talked about today. The Plus Water movement launched in 2022, an initiative which hopes to overcome the challenges that we've been facing around water resilience, which is a multi-stakeholder initiative of the UN Global Compact Brazil, Instituto Trata Brazil, the Order of Brazilian Attorneys, the Nature Conservancy Brazil, Water.org, the Water Resilience Coalition, and Fundação Avina. And the Water Resilience Coalition, where I sit in the Global Compact, is a CEO-led initiative launched in 2020 with the ambition to work together to achieve net positive water impact in over 100 basins globally. And this includes water and sanitation access for over 3 million people living in those basins. And the strategies for that include collective action in basins, applying unique business expertise to strategies in basins, which we'll hear about today, also increasing investments from the private sector and being catalytic investors to encourage cross-sectoral financing of water resilience, and measuring impact on net positive water by 2050 to show accountability. So for today's panel, we're going to get started. Let me just grab my transition. We're going to get started with Mr. Andre Ferretti from Grupo Botanicano Foundation. Grupo Botanicano Foundation was created more than 30 years ago and is recognized for its work on biodiversity, preservation, and nature-based solutions. Can you tell us a little bit more about your experience with collective action and how you've been supporting several initiatives addressing the challenges of water resilience and adaptation? Bom, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é André Ferretti, eu atuo na Fundação Grupo Boticário, que é uma organização não governamental criada em 1990 e mantida pelo Grupo Boticário, que é uma das maiores companhias de beleza do Brasil. Nesses mais de 32 anos, a Fundação Grupo Boticário vem realizando e apoiando ações de conservação da natureza em todo o território brasileiro. Então, o nosso foco é conservação da natureza. Nós já apoiamos aí mais de 1.600 projetos em todo o território nacional, beneficiando aí mais de 500 áreas protegidas no Brasil, em todos os estados da federação. Temos um compromisso de atuação e apoio à conservação até 2030 numa área de cerca de 3,5 milhões de hectares no Brasil. Temos uma RPPN, uma reserva privada na Mata Atlântica, na divisa do Paraná com São Paulo, desde 1994, a Reserva Natural Salto Morato, que tem aproximadamente 2.350 hectares, e uma reserva no bioma Cerrado, com cerca de 9.000 hectares, também sendo aí os 2 biomas mais ameaçados do Brasil. E temos desenvolvido uma série de ações relativas à segurança hídrica, né? Temos uma atuação forte no Observatório do Clima, que é uma rede brasileira que atua em mudanças climáticas. Ali a gente faz parte, inclusive, do GT Oceanos, que discute a questão dos oceanos, da água, mas desde das bacias hidrográficas que levam essa água também para os oceanos. Várias das organizações aqui também presentes, e temos uma atuação também numa rede, numa aliança que nós criamos ano passado, chamada Bioconexão Urbana, que envolve várias organizações como o ICLEI, o CB40, a TNC, a Rede Brasil do Pacto Global, vários atores aqui que estão presentes aqui também,
buscando levar exemplos também, cases e apoiar cidades a pensar em soluções baseadas na natureza para os principais desafios da sociedade. As mudanças climáticas são aí um dos principais desafios que a gente tem para a sociedade nesse século, e o impacto das mudanças climáticas, como mostra o último relatório do IPCC, tem sido cada vez mais forte em todos os continentes, e é urgente a gente pensar em adaptação. A gente fala muito em mitigação, né, em redução de emissões, o que é super importante. Precisamos muito aumentar as ambições globais de redução de emissões, mas a mitigação você pode fazer em qualquer ponto do planeta, que ela vai ter o mesmo resultado para o clima global. Agora, a adaptação tem que ser local. Nós precisamos fazer isso em todos os países, em todas as cidades, para todas as comunidades, identificando as vulnerabilidades e tendo planos de adaptação. A gente tem, na região metropolitana de Curitiba, capital do estado do Paraná, na região sul do Brasil, a gente tem trabalhado com vários parceiros, aí, mais de 50 parceiros, no movimento Viva Água, uma iniciativa da Fundação Grupo Boticário, numa bacia hidrográfica que está, onde está sendo construída a próxima represa que vai integrar o sistema de abastecimento de água da região metropolitana, que tem cerca de 3 milhões de habitantes. Essa é uma bacia hidrográfica no município de São José dos Pinhais, onde está a primeira fábrica do Grupo Boticário, e a gente tem trabalhado ali com prefeituras, empresas, associação de produtores ali, onde se reúne ali cerca de 1.200 produtores rurais que produzem 70% da produção agropecuária do município, que é vendida basicamente na Ceasa, né, abastecendo as famílias que estão em Curitiba. Então a gente está trabalhando ali com segurança hídrica e segurança alimentar, além da conservação da natureza, buscando reduzir sedimentação no rio Miringuava, que é o rio onde é feita a captação de água que abastece todo o município e integra o sistema que abastece a região metropolitana, porque é uma área muito suscetível à erosão, e o que a gente tem feito é buscar co-criar soluções utilizando a própria natureza e os serviços ecossistêmicos para produzir um alimento de melhor qualidade com menos impacto, reduzindo então sedimentação e risco para a sociedade, e conservando a água. Ali a gente também trabalha com turismo de natureza e turismo rural para gerar mais renda para aquelas famílias que ali trabalham, e com um incentivo ao empreendedorismo de impacto. Thank you. Just waiting for the translation to catch up. Thank you. I think excellent examples of collective action, which is, thank you, Mr. Ferretti. Collective action, which is what the Water Resilience Coalition Initiative is all about, calling on the collective capabilities and expertise and ambitions of different stakeholders. So thank you very much, Mr. Ferretti. Our next speaker will be Mr. David Carasso of Votorantim. Excuse me. And I understand that your strategy is really through water resilience through conservation. Can you tell us about this strategy and the shared value being generated? Votorantim é difícil de falar, né? Bom, pessoal, tem que parabenizar o Pacto por mais esse evento, né? Espetacular. E assim, vou contar um pouco para vocês a respeito do que nós fizemos, transformando um potencial num projeto, e esse projeto transformado num negócio, né? Então, a Votorantim é uma empresa centenária no Brasil, e lá atrás, em 1940, um dos acionistas decidiu produzir alumínio no Brasil e não tinha energia elétrica suficiente para essa produção. Ele decidiu, então, construir as suas próprias usinas, não é? Ali em São Paulo. Mas, diferente, não sabemos exatamente porquê, mas ele decidiu proteger toda a área no entorno do rio, daquela usina, até as suas nascentes. Isso em 1940. Estávamos falando naquela época de mais de 40 mil hectares de terras em São Paulo, no sul do estado de São Paulo. Quando a gente compara isso com a legislação atual,
a Votorantim não precisava nem de 5% desse território todo, quando você compara com a legislação atual. Mas ele protegeu desde as nascentes. Bom, em 2010, 12, nós começamos um projeto para pensar no futuro dessa área. Já que ela não é obrigatória, o que nós vamos fazer com ela para frente? E fomos pesquisar, fomos visitar nossos amigos do Boticário na época, fomos visitar nosso amigo da Vale na época, que tinha algumas reservas já. Fizemos benchmarks internacionais, vimos que não tinha uma solução pronta, muita gente estava fazendo muita coisa bacana, mas pensar como que se mantém um território. E a nossa proposta era como manter a floresta em pé por ela mesma, para a manutenção da água que estava lá, não só por causa da usina hidrelétrica, porque isso já estava acontecendo, né, desde 1940, mas pensando no futuro, até porque a usina hidrelétrica é uma concessão. Um dia essa concessão pode não estar mais com a Votorantim. E pensamos num modelo diferente de negócio. Um modelo pensando numa reserva privada, que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Onde a ideia seria aproveitar todo o potencial daquele território, né, que foi graças à floresta que manteve a água, que manteve todo aquele contexto, mas o futuro era incerto. Porque, como nós discutimos aqui, né, nas nossas várias palestras que aconteceram, o que vai acontecer com a floresta atlântica, por exemplo, daqui a alguns anos, ninguém sabe exatamente. Hoje, os focos de incêndio na floresta atlântica ainda são poucos no meio da floresta, né? Nas margens tem bastante, mas no meio ainda são poucos. Mas não sabemos o que vai acontecer no futuro. E isso vai impactar na questão hídrica, sem dúvida. Dentro desse modelo, então, a primeira coisa que nós fizemos foi pensar e entender o que tínhamos naquele local, né? Daqueles 40 mil hectares originalmente, uma parte virou um parque público, outra parte virou o que nós hoje chamamos legado das águas. São 31 mil hectares. Para quem é do Brasil, para ter uma ideia, isso é o tamanho da cidade de Belo Horizonte, né? 31 mil hectares. E como que nós vamos cuidar desses 31 mil hectares no futuro, agora e para o futuro? Então a primeira coisa que nós fizemos foi entender, colocamos muita pesquisa lá dentro, primeiro, né? Aprendemos um pouquinho com os parceiros. Fomos lá e descobrimos o que o professor Carlos Nobre disse aqui. A Mata Atlântica, né, que produz toda essa água ali no Vale do Ribeira, é um tesouro de biodiversidade não explorado. Ali no legado das águas a gente tem mais ou menos 350 tipos diferentes de árvores, né? É praticamente igual à Amazônia. E as pesquisas continuaram, e a gente viu que a gente tinha lá no legado das águas 70% dos pássaros do estado de São Paulo, espécies super raras lá dentro de animais, a onça pintada, a onça parda, cachorro vinagre, por aí vai, né? Várias espécies. Bom, mas um território não tem só floresta, as árvores, né? A flora, a fauna, a água, tem gente. O legado das águas tem gente ao redor e dentro. Temos até hoje comunidades dentro. E a grande questão é como incluir as comunidades. Dentro desse contexto, então nós pensamos no que hoje nós chamamos de um plano de múltiplo uso do território. Então a forma que nós entendemos, que nós conseguimos fazer um território separado, não é só o carbono que vai ajudar. Não é só compensações ambientais que podem acontecer, mas tem que ter um plano de vários negócios lá dentro, bioprospecção, né? Utilizar os ativos da floresta, madeireiros quando possível. Mas é tudo isso junto. Então é isso que nós fizemos no legado das águas. Esse contexto todo, nos últimos 10 anos nós viemos trabalhando. Isso virou uma empresa, a Reservas Votorantim. Essa empresa, então, a empresa de soluções baseadas na natureza, está plenamente operacional. Hoje o legado das águas está totalmente
operacional. O desafio do carbono do legado das águas, ainda estamos trabalhando como Tasso. Nós acreditamos que a solução ali na Mata Atlântica vai ser pagamento por serviço ambiental. Montamos uma metodologia para isso. Vocês são convidados, entra lá no nosso site, lá na reservasvotorantim.com.br, para ajudar a gente a pensar nessa metodologia. É assim que se faz, né, juntos. E essa empresa cresceu. Então hoje, além do legado das águas, nós temos o segundo legado verde do Cerrado, que fica em Goiás, os vizinhos também. Lá tem um pouquinho maior. São 32 mil hectares. E tem outras terras que a gente administra. Hoje a Reservas Votorantim é uma empresa, soluções baseadas na natureza, que administra mais de 80 mil hectares de terras no Brasil. E essas soluções já estão chegando na Amazônia. Como assim? Por exemplo, nós ajudamos recentemente um hackathon com algumas universidades, levando os aprendizados que nós tivemos em saneamento básico dentro do legado das águas. Voltamos para a água. Porque é isso. Quando a gente da cidade falando assim, esquece que nas áreas rurais o saneamento básico é muito mais precário. Inexistente. E nós precisamos trabalhar em técnicas também, não só para deixar a floresta em pé, porque a floresta vai produzir água, mas também trabalhar com as populações para não contaminar. Então nós precisamos ter esse trabalho também e criar novas soluções. Então, para quem quiser, eu convido vocês a nos conhecerem, entrar no nosso site. E só queria, uma mensagem final, deixar o seguinte. Floresta e biodiversidade são assuntos que têm que ser trabalhados juntos. E floresta produz água. Thank you. And I think that we would love to know more about the financial sustainability of some of those projects in demonstrating shared value in communities and for nature and biodiversity. You mentioned the initiative is working with entrepreneurs, and therefore, presumably also there is economic benefit there. So perhaps as a follow-up question to each of you, we could focus on that point. Next, we'd like to go to our next speaker, Teresa Bermegia from BRK Ambiental. And Teresa, I understand that you're part of the leadership of the Impact SDG 6 in Brazil and the Plus Water movement, and we're really excited to hear more about the Plus Water movement. Can you tell us about the initiative and its ambitions for SDG 6 and 13? Bom, boa noite ou boa tarde para todos, para todas. Obrigado pelo pacto, pelo convite. Eu estava aqui ouvindo os colegas falarem, né, e o clima tem tudo a ver com o ciclo hidrológico, e o ciclo hidrológico tem tudo a ver com economia e com a infraestrutura, né, o impacto na infraestrutura. Eu estava vendo um estudo do INPE, esse é um estudo de 2019, é um estudo sobre os rios voadores da Amazônia. E esse estudo ele começa com uma introdução que fala muito disso, né, que parece óbvio, que é o quanto a temperatura afeta o ciclo hidrológico através da umidade, da precipitação. Então, tudo que acontece na Amazônia, porque os rios voadores lá estão, afetam no ciclo das chuvas no país como um todo. E quando a gente pensa, por exemplo, que o agronegócio brasileiro, que é 27,5% da economia brasileira, e o agronegócio depende diretamente do ciclo da chuva, fora toda a tecnologia e todo o aporte de know-how que a nossa agricultura tem, mas ainda assim depende do clima. Então, tudo que acontece lá afeta diretamente o que está acontecendo no Brasil do ponto de vista de chuvas e, portanto, na economia, dando aqui um exemplo do agronegócio. Um outro exemplo, como isso
como isso impacta, nós temos a BRK, é uma empresa de saneamento, água, coleta e tratamento de esgoto. Então, a água é o nosso insumo principal, nós não vivemos sem. E a gente já vê claramente alguns impactos nesta infraestrutura em função das mudanças climáticas. O ano passado, nós tivemos seca em algumas regiões do país, no interior de São Paulo, na região de Pernambuco, na região do Recife. E já este ano, nós tivemos chuvas muito fortes nas mesmas regiões. E para dar um exemplo, tanto quando teve a seca no ano passado, na região metropolitana do Recife, que afetou o abastecimento de água, também teve esse ano com chuvas intensas que atrasaram a entrega de uma estação de tratamento de esgoto, que atrasou por 6 meses a universalização para 10 mil famílias em acesso a coleta e tratamento de esgoto. Então está aí, está acontecendo. E um outro estudo, da Aon, que é uma das maiores seguradoras globais, e ela fez um estudo de 2021 apontando qual foi o impacto na economia, em função do impacto na infraestrutura, no Brasil em 2021, juntando essas secas. Foram 4 bilhões de dólares. Então, tudo isso para dizer que, quando eu vejo Davi, eu estava lá dizendo Davi ou David, a gente discutiu, né? Falando que lá em 1940 já houve a preocupação na preservação dos mananciais, porque floresta é água e água é vida. E no final do dia, hoje, como foi dito antes do nosso painel, né? O Brasil hoje, uma das maiores economias do mundo, tem 35 milhões de pessoas ainda sem acesso à água, isso é a população inteira do Canadá. E 100 milhões de pessoas ainda sem acesso ao esgotamento sanitário. Isso é quase a população da Alemanha. E a gente está falando de impacto climático. Então, tudo isso junto e misturado, a gente tem que estar aqui discutindo, debatendo e pensando juntos em soluções para manter essa biodiversidade, que no final o meu negócio não existe no longo prazo se eu não tiver água para distribuir. É business no final do dia. Né? É negócio. Então, quando a gente está falando de rios voadores na Amazônia, não é um negócio que está lá longe. Se aquilo lá está sendo afetado, eu tenho seca lá em Recife e tem uma redução do consumo de metro cúbico por habitante que afeta a minha receita diretamente. Então, eu acho que esse debate ele é super importante e fazer parte de ser a porta-voz do ODS 6 do Pacto Global, para mim é muito importante, além de ser uma honra, para falar sobre a importância da água, sobre o quanto mudança climática afeta o abastecimento humano de água, fora todo o impacto na infraestrutura. E para fechar, né, nós preservamos nos últimos 3 anos o equivalente ao Central Park dos nossos mananciais, porque se a gente não protege os nossos mananciais, obviamente a gente faz isso porque acredita, mas mais do que isso, isso é um business. Se eu não tiver água, eu não tenho negócio. Thank you, Teresa. I think an energetic call to action there, for us to, start to act and stop discussing. But I think that you, in our discussion, raised, some excellent points that can be picked up on to act on, the reuse of sewage water, in terms of enabling us access to water and sanitation and the impacts of climate change, particularly on poorly managed sewer systems or lack of sewage management. And we touched on entrepreneurship earlier, and now there are
many promising technologies. I believe some of the biggest projects of sewage reuse are already in Brazil, and if we were to scale this up, that could be a significant solution for both water resilience and climate resilience. And we know that access to water and sanitation builds people's resilience to climate change and their ability to manage the impacts of climate change. So thank you for those inspirational ideas and solutions and call to action. Our final speaker today is Mr. Cristiano Teixeira of Klabin. And I understand from my briefing that you're quite famous in Brazil around water and sanitation solutions. So we look forward to hearing more about that. I've never heard about it. But first, maybe to kick off, you've also been the first Brazilian company in the sector to commit to science-based targets for reducing greenhouse gas emissions. And now, how are you working on water resilience targets, and in particular through your value chain? And I believe you have some new results. Bom, muito obrigado pela pergunta, obrigado ao PAC pelo convite. A água é vital para o nosso setor, né? Eu vou duas palavras falar do que é a Klabin, mas para que todos entendam, talvez nem todos saibam o que a empresa faz. A Klabin é uma empresa de 125 anos. Ela foi fundada por uma família que migrou da Lituânia para o Brasil. Começaram a comercializar papéis importados e depois fez a sua primeira produção no interior de São Paulo, depois na cidade. E essa empresa foi fundada então lá no final do século XIX, mas ali, já por volta da década de 20, precisava de papel jornal no Brasil. O Brasil era importador de papel jornal e a Klabin então foi a primeira empresa a produzir papel jornal no Brasil à época, no estado do Paraná. Então, uma empresa antiga, tradicional, e em benefício de ser antigo também tem o benefício do aprendizado. A Klabin ela foi protagonista e começou a operar suas florestas com um método que se chama mosaico. Foi a primeira empresa no mundo a fazer isso, mantendo toda a mata nativa, principalmente nos mananciais, nas regiões mais baixas, e plantando eucalipto ou pinos nas partes mais altas. Um detalhe importante que nem sempre é óbvio, a gente até ouviu um comentário mal criado uma vez de um importante político no Brasil falando que consumir menos jornal era bom para não cortar árvores, né? Quando na verdade toda árvore cultivada no Brasil ela é cultivada por meio de um processo de agricultura, como qualquer outra agricultura no Brasil, maçã, café, soja e assim por diante. As empresas são de alto nível de responsabilidades. No caso da Klabin, somos a primeira empresa a certificar 100% pelo método de plantio do FSC, que é um órgão bastante rigoroso de plantio. Então, isso um pouquinho da história. Como nós tratamos com a água, né? A água, eu não tenho como conviver sem uma boa solução de água. Não só para o nosso plantio, pela produtividade da floresta, mas também porque normalmente nas regiões que a gente atua, e isso é comum no Brasil inteiro, mas principalmente na região sul e sudeste, por ser mais densificada, nas regiões norte e nordeste, as áreas são maiores e há uma proximidade menor das grandes florestas. No sul, uma floresta média de 20 hectares, ela esbarra em muitas comunidades de plantios de cultura familiar, né? Então temos um programa chamado Programa Hidro Solidário, exatamente perguntando para o nosso vizinho que antes da gente fazer o plantio, o que ele planta. Se ele plantar algodão, mandioca ou café naquela região que a gente atua, nós temos que ser mais ou menos rigorosos com a densidade da floresta, assim por diante, para que não falte água exatamente para esses pequenos produtores. Então a solução da água, ela passa sempre por cultivar sempre cultivar árvores que consumam menos água. Isso passa por um processo de pesquisa e desenvolvimento. Não à toa temos aqui o nosso
diretor de tecnologia. A Klabin tem um centro de tecnologia bastante avançado, os principais centros de tecnologia e desenvolvimento de florestas hoje no mundo, de florestas plantadas, com desenvolvimento de biobarreiras para a substituição de produtos fósseis. Então, veja, não há como tirar valor do Brasil, num dos setores, obviamente naquele que eu atuo. Tirar valor, destravar valor, como a gente fala em contabilidade, desbloquear valor em um país como o Brasil, se não for atacando as áreas principalmente degradadas. Áreas degradadas essas que foram se degradando no tempo pelo uso irresponsável ou talvez não levando a um juízo de valor, mas simplesmente por ignorância de como lidar com a terra, né? Então, um pouco do lado empírico da cultura seja do sertão da Bahia, de onde eu venho, seja do produtor, de qualquer pequeno produtor que atua nessas regiões de florestas, deixar uma árvore perto de uma microbacia, de uma pequena fonte de água, vai evitar que ela seque. Esse tipo de conhecimento que é absorvido pelo lado empírico no qual a gente opera nas regiões, ele é compartilhado e somado com a visão científica de como a gente lida também com a medição da água no solo, com outras formas de tecnologia de medição. Então, é a base central do nosso produto. Por sorte, a gente consegue levar esse debate de uma forma muito profunda, uma vez que é uma companhia de 25 mil funcionários. Temos fábricas em 23 localidades, 23 municípios do Brasil, mas impactamos praticamente 100 municípios. Temos um plantio de uma manutenção de mais de 600 mil hectares, com plantio efetivo de 350 mil hectares por esse cultivo de agricultura, né? Então há uma responsabilidade direta, exatamente pelo compromisso e uso da água. Thank you. Thank you. So we've heard from our panelists on some of the solutions that they're applying in terms of strategies for water resilience. If I can appeal to the organizers, following up on Teresa's call to action, if we could just have a few final words from each speaker. Based on your experience, where would you like to see the most increased investment in water resilience? What area do you believe will make the biggest difference? Starting back at our beginning with André. Bom, o que a gente tem visto é que é essencial que a gente conserve os mananciais de abastecimento público de água no nosso território. O Brasil é um país reconhecido internacionalmente pela sua disponibilidade de água, mas a gente tem sido afetado muito pelas mudanças climáticas. A situação tende a piorar e é preciso então conservar esses mananciais e utilizar a própria natureza para unir desenvolvimento, agricultura, conservação e fazer um bom uso da terra de forma que a gente mantenha a qualidade de vida das pessoas e também uma produção sustentável de bens de consumo e de produtos que são essenciais à nossa vida. Thank you. Cristiano. Olha, rapidamente. Perfeito. Não, acho que o ponto que mais me assusta hoje é saber que na cidade de São Paulo, a 20 quilômetros, a gente continua vendo invasão nas represas. Isso é comum hoje. Pegar um carro e ir lá e todo dia está tendo invasão. E isso está muito forte. As nossas represas estão todas absolutamente sujas, né? Contaminadas. Então, se investisse pelo menos em evitar o desperdício. Olha, uma coisa rápida, se nós evitássemos só o desperdício de alimento, desperdício de água, estava tudo resolvido. So you'd like to see more regulation? Sem dúvida alguma. Eu sabe que eu sou um liberal de economia por obrigação até do modelo executivo de negócio. Eu sou absolutamente a favor de controle e regulação. O governo serve para isso. Se o governo colocasse regra e obrigasse que fosse cumprido, metade dos nossos problemas estavam resolvidos. Thank you. Quick.
O investimento que eu colocaria assim, talvez muito relevante, que poderia todas as empresas se engajar, é a proteção de nascentes e corredores em rios. Fazer as APPs, as áreas de proteção permanente, funcionarem melhor. Né? Nós estamos trabalhando nisso, acho que é um convite que fica para quem quiser conhecer, porque quando a gente preserva as margens dos rios, preserva as nascentes, a gente está preservando a floresta e a biodiversidade junto. Estamos fazendo corredores. Esse é um bom começo, já para quem não está nesse caminho. Thank you. So, nature protection, regulation, increased investments in water management, and last word, Teresa? Perda de água. O Brasil perde 50% de toda a água que ele capta até chegar na casa do cliente. Ele perde 50%. Levar de balde não perde tanto. Então tem que investir na troca dos pipes, investimento na veia. Então, somando tudo isso daqui, a gente resolve o problema de água no Brasil. Thank you very much. Thank you to the organizers for indulging us. I think that was a very needed end to our panel. Call to action. Thank you very much. And thank you very much to our panel. Gente, muito obrigada pelo carinho de terem ficado aqui conosco todo esse tempo. Eu vou chamar o Carlo para fazer o encerramento aqui. Carlo, vem por ordem na casa aqui que já está começando a festa. Agradece por gentileza o pessoal. E vamos lá para mais um dia. Pessoal, então agradeço, é isso? Agradeço, boa noite. Não, gente, vai só falar alguma coisinha a mais. Não, mas olha só. Corta. Não, mas olha só, quero agradecer demais, né? Imagina, quase 50 palestrantes, 200 e poucos, quase 250 pessoas passaram por aqui em algum momento do dia hoje. E, enfim, de novo agradecer a cada um de vocês, cada uma de vocês e toda a equipe por esse trabalho, todo mundo que nos apoiou aí também, muito obrigado. E vamos nessa, vamos para a próxima, é isso? Vamos lá. É, exatamente. Valeu, gente, abraço, obrigado.